dia, gente, tudo bem? Então, nós estamos na nossa batalha da obediência, né? E eu queria falar um pouquinho hoje com vocês sobre a obediência com honra, obedecer com alegria. Esses dias a professora da Martina estava fazendo o devocional delas e ela falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre obedecer com honra, né? Que é obedecer com alegria. E claro que a gente sabe que o mais importante na nossa vida com Deus é obedecer, né? Lá em Mateus 21, do 28 ao 32, se depois você quiser ler, Jesus fala, né? Ele dá um exemplo de um pai que pediu para dois filhos irem trabalhar. E um deles fala, não quero, mas acabou indo. E o outro diz, não, eu vou, mas acabou não indo, né? E Jesus fala, quem de verdade obedeceu, né? E é claro que é quem foi. Então, como eu falei, o mais importante é que a gente sempre obedeça ao Senhor, né? Não adianta a gente só ter a intenção de obedecer, como aquele filho falou, eu vou, né? Muitas vezes a gente tem a intenção e acaba na hora não conseguindo, né? Mas mesmo, como eu disse, o mais importante sendo a gente obedecer, independente dos nossos sentimentos, eu queria falar sobre algo além, sobre obedecer com alegria. E aí a primeira pergunta que vem na nossa cabeça, né, que foi a pergunta que eu fiz no dia que eu ouvi a professora falando com as meninas, tá, como? E aí eu comecei a pensar que para que a gente possa obedecer ao Senhor com alegria, que a gente possa vencer essa batalha, né, da obediência com alegria, primeiro a gente precisa vencer a batalha do amor, né? E se vocês acompanharam a batalha do amor, que inclusive veio antes da batalha da obediência, você vai lembrar. Se não lembrar, corre lá assistir. A gente foi ministrado de três formas, né? A gente foi ministrado sobre amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo e também se sentir filho amado de Deus, saber que somos filhos amados de Deus. E é sobre esses três pontos que eu quero falar hoje, né? Porque quando a gente vencer, quando a nossa alma, o nosso espírito vencer essa batalha do amor, que talvez ela tenha que ser diariamente, a gente vai sim conseguir obedecer o Senhor com alegria, né? E um exemplo que eu queria dar é porque a gente sabe que obedecer não é fácil, né? Vai contra a nossa natureza pecaminosa, contra o que a gente deseja. Mas então, como que eu obedeço com alegria mesmo, às vezes sendo difícil? E eu estava pensando num exemplo para dar, porque eu sempre gosto de dar exemplos, e as mães que estão me assistindo vão saber do que eu estou falando. E talvez alguns pais também que acompanharam essas mães também, né? Quando a mãe ela quer amamentar o seu filho, quando ela consegue amamentar o seu filho, seja ali por um mês, aquelas que conseguem pouco, ou por um ano, ela tem uma alegria imensa, né, de fazer algo pelo filho, de estar amamentando ele, mas na maioria das vezes está doendo. Né? Ela sente dor física, né? E esse foi o exemplo que eu pensei. Então, não significa que sempre vai estar divertido, mas a honra que a gente quer dar ao Senhor, o obedecer com alegria, muitas vezes é como esse exemplo. Você vai estar feliz porque eu estou agradando meu Deus, né? Eu estou alegrando o coração do meu Pai. Mas pode ser que não seja tão divertido, né? Então, o primeiro ponto, a primeira batalha que a gente tem que vencer é essa de amar a Deus acima de todas as coisas. Como que eu posso amar a Deus acima de todas as coisas diariamente? Lembrando quem Ele é. A Bíblia fala muitas coisas sobre Deus. Eu anotei algumas aqui. Mas ela fala tantas coisas sobre esse Deus maravilhoso, poderoso, um Deus de amor, que quando a gente tiver dia após dia na nossa mente quem esse Deus é, não tem como não amá-lo acima de todas as coisas e obedecê-lo com alegria. Né? Algumas coisas que eu anotei aqui. Deus, esse Deus que a gente tem que amar acima de todas as coisas, ele dá para mim e para você um valor que a gente não tem. Ele nos valoriza e é um valor que a gente não tem. O preço que ele pagou por nós foi o seu filho perfeito, santo, Jesus. Então, ele nos dá como não amar um Deus que me dá um valor que eu nunca teria. Né? Outra coisa que eu anotei, ele perdoa. A Bíblia fala que é um Deus que perdoa e esquece. Né? Quantas vezes é difícil para a gente perdoar alguém e quando perdoamos, esquecer muito mais difícil ainda. Olha quem é esse Deus. Ele nos perdoa e ele ainda esquece. Outras coisas que a Bíblia fala também é que ele é bom em tudo que ele faz.
Ele é bom em tudo que ele faz, ele não comete erros, né? Como não amar esse Deus e como não querer agradá-lo através da obediência com alegria? Eu tenho uma sensação tão boa, uma alegria mesmo no meu coração quando eu faço algo ou quando eu reajo a alguma situação que eu sei que foi como o Senhor esperava. O meu coração chega a acelerar, assim, de me surpreender, de graças a Deus, Deus, sabe? Graças a Deus, Deus, que eu consegui agir de uma forma que alegre o seu coração. Né? Às vezes, numa situação difícil, numa situação que você é pego de surpresa, quando eu consigo, né, depender do Espírito Santo e obedecer Ele naquela situação, isso me traz uma sensação muito boa, uma alegria muito boa. Então, para que a gente, o primeiro ponto, como eu falei, para que a gente obedeça ao Senhor com alegria, é constantemente lembrar quem Ele é. Não tem como você não querer agradar o coração do Pai através da sua obediência. E o segundo ponto é amar ao próximo, né? Para que a gente possa obedecer a Deus com alegria, nós precisamos batalhar para amar o próximo. Por que nós precisamos batalhar para amar o próximo, como Jesus nos ensina? Porque muitas vezes a obediência que o Senhor vai pedir para mim, para você, não tem nada a ver com a nossa vida. Tem a ver somente com o outro, com o abençoar o outro. Né? Romanos 8:29 fala assim, ó. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, isso precisa ser uma realidade na nossa vida. Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Nós precisamos entender que o reino de Deus ele vai funcionar dessa forma, que Deus considera todos nós irmãos. E muitas vezes o que Ele vai pedir para nós é para abençoar o outro. Não vai ter nada a ver com você. Não vai ter a ver com você receber um castigo por não obedecer, ou você vai ser abençoado por você obedecer. Não vai ter totalmente a ver com seu irmão. Né? Os pais e mães que têm mais de um filho sabem muito bem que não adianta um filho estar voando, está bem emocionalmente, financeiramente, e o outro não está bem. Aquele pai e aquela mãe não vai se sentir satisfeito porque um filho está voando e está muito bem, enquanto o outro não está. Aquele pai sempre vai querer que todos os seus filhos estejam bem. E nós somos a imagem e semelhança de Deus. E é isso, por isso que eu li esse texto, né? Jesus é o primogênito de muitos irmãos. E o Senhor quer que não só eu, mas que todos nós estejamos bem. Então, muitas vezes, nós precisamos amar o nosso irmão, porque a obediência com alegria vai ter a ver com ele. E se eu não amar ele, eu não vou querer fazer, vai gerar sentimentos no meu coração, pode gerar inveja, né? Pode gerar sentimento de injustiça. E outra parábola que Jesus nos deixou, que mostra muito bem isso, que todos nós conhecemos muito bem, é das 99 ovelhas, né? E da uma perdida. O que ele diz? Que pode 99 estar lá muito bem, mas se uma estiver, ele vai deixar todas essas e ir buscar aquela. Então, batalhe para amar o seu irmão. Né? Não só o seu irmão que você conhece, mas o irmão, todos os filhos do Senhor, né? Onde você passar, mesmo que seja uma pessoa que você não conhece, a gente já aprendeu também na Batalha do Amor que o amor não tem a ver só com sentimento, por isso é onde eu estiver, com quem eu estiver. Porque muitas vezes obedecer a Deus com alegria vai ter a ver só com o irmão, só com o outro. E para isso você precisa amar, senão não vai ser com alegria. E o terceiro ponto é entender que somos filho amado de Deus. Para que eu obedeça a Deus com alegria, eu preciso entender de verdade que eu sou filha amada de Deus. Porque aí sempre que o Senhor me pedir algo para obedecer, não interessa o que for, eu vou saber. Eu sou filha amada de Deus. Então eu vou fazer isso, porque o meu Pai é bom. Se Ele pede isso para mim, é para me abençoar ou para abençoar o meu irmão. Muitas vezes
nós podemos viver parecido com o irmão do filho pródigo, né? O irmão do filho pródigo estava lá, né? Não sei quantos conhecem essa história, vou resumir rapidinho, né? Um filho sai de casa, pede a herança dele, que na verdade nem era a hora, porque a herança a gente recebe quando, no caso, o pai morre, né? Mas ele pede a herança dele, sai e gasta tudo. Então, o filho pródigo, ele não entendeu, né, o valor de estar com o pai, de ser filho amado. E aquele pai amava tanto que falou: tá, meu filho, vai. Mas o outro que ficou na casa também, na minha interpretação, não tinha entendido o valor de estar com o pai, o valor dele ser filho amado. Porque quando esse irmão volta, ele fica indignado, né? Ele cobra do pai. Eu sempre estive aqui com você, né, trabalhando. Fala lá que eu obedeci tudo que você pediu. Entende que era uma obediência na expectativa de receber algo? Porque ele fala assim: eu obedeci tudo que você pediu e você não faz isso para mim. E de repente o pai tem que lembrar ele: filho, eu estou aqui com você todos os dias, né? E você está aqui. Então, muitas vezes, nós podemos agir dessas duas formas e não entender o quanto somos filhos amados de Deus, né? E aí, quando Deus pedir alguma coisa para obedecer, como aquele filho que estava na casa, vai gerar indignação. Ah, você ama mais ele do que a mim? Não, nós precisamos ter na nossa mente que somos filhos amados de Deus e dar valor a essa presença. A nossa obediência, para que ela seja com alegria, ela precisa ir além de obedecer para ganhar uma bênção, ir além de obedecer para não ser castigado, mas para agradar o coração do Pai. E eu queria também dar um exemplo para vocês de algo que aconteceu na minha vida. Como eu falei, eu sempre gosto, né, de ter exemplos, né? Peço para o Senhor, porque é a forma que eu mais compreendo, assim, o que o Senhor quer me dizer, né? E o meu pai, há algum tempo, ele pediu para mim e para minha irmã que a gente abrisse mão de uma parte da herança, né? E eu e a minha irmã, prontamente, a gente falou: sim, pai, com certeza. E eu ainda disse mais a ele. Eu falei: o que mais o Senhor quiser que eu faça, eu farei, né? E isso de verdade, o Senhor sabe a maior verdade do meu coração, e eu acredito que da minha irmã também. Não gerou nada em nós, né? Um sentimento de inveja ou um sentimento de ser menos amada, porque eu sei o quanto eu fui amada pelo meu pai. Eu sei o quanto eu sou filha amada do meu pai, né? Então, quando ele me pediu aquilo, né, que normalmente para as pessoas isso causa um pouco de crítica, às vezes a pessoa não entende direito, pensa: nossa, mas é algo de direito seu, que vai dar para outra pessoa, né? Em momento nenhum aquilo gerou algo no meu coração, porque para mim o que mais importou durante todo esse tempo foi a presença do meu pai, é alegrar ele, é dizer: sim, pai, se o Senhor está fazendo isso, o Senhor sabe o que está fazendo. E imagine, meu pai não é um pai perfeito, não foi um pai perfeito, né? Imagine Deus, o quanto que ele sabe. E eu agradeço muito ao Senhor por ter me dado esse coração naquele dia. Porque humanamente eu poderia ter reagido de outra forma, mas a clareza de que eu era muito amada pelo meu pai, não me fazia ter os olhos no que ele podia me dar ou tirar de mim para dar para outro filho, né? Todos os filhos receberiam a mesma coisa, e mesmo assim ele nos pediu para que outro fosse através da herança mais abençoado, né? E eu vejo, na minha interpretação, como eu disse, que o irmão do filho pródigo, ele, como se estivesse no meu lugar, ele teve esse sentimento: mas então você ama mais ele porque você está tirando de mim para dar para ele de novo? O Senhor já deu tudo para ele, ele foi, gastou, agora o Senhor está tirando o que é meu e dá para ele, né? Porque naquele momento ele não conseguiu entender a importância de ter vivido do lado daquele pai, né? Mas muito provavelmente naquele momento era uma parábola, né? Mas entendo que os dois entenderam. Tanto que saiu com todos os bens e de repente ele volta e fala: pai, não precisa me dar mais nada, só me deixe ficar aqui. E o outro, que o pai olha para ele e diz: meu filho, eu estou com você o tempo inteiro, tudo que é meu é seu, né?
Então, o poder, né? A gente foi ministrado sobre isso, o poder de você se sentir filho, saber que você é filho amado de Deus, vai fazer com que você obedeça com muita alegria, mesmo que seja algo que o mundo possa achar estranho, né? Possa achar injusto, mas na verdade, quando nós essas três coisas, quando nós conhecemos o Deus que nós servimos, quando nós conseguimos amar os nossos irmãos, entendendo que somos uma família e que não adianta eu estar bem se o outro não estiver. E por último, quando eu entendo que eu sou filha amada de Deus, eu vou obedecer ao Senhor com alegria. Muitas vezes não vai ser gostoso ou fácil, como eu falei no caso da amamentação, mas você vai sorrir porque você sabe que você está agradando o coração do Pai. E é isso que eu peço do Senhor sobre a minha vida sempre e sobre a sua vida também. E se você deseja isso, eu queria orar agora com você. Que você peça para o Senhor esse passo a mais. Claro que nós temos que obedecer, mas que o Senhor nos leve a esse nível a mais, obedecer com alegria, entendendo que independente do que Ele nos pedir, né? Mesmo que não tenha nada a ver comigo, mesmo que eu não vá receber uma recompensa, uma bênção por isso, ou nem ser castigado. Jesus, eu faço porque eu amo agradar o teu coração. Eu amo tirar um sorriso de você. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor e nós sabemos, Deus, que esse além do obedecer é só o Teu Espírito Santo que pode fazer em nós. Então nós abrimos o nosso coração, nós dizemos ao Senhor, Espírito Santo, nos ensina a Te servir, a Te obedecer com alegria. Coloca na nossa mente, traz à nossa mente, à nossa memória todos os dias o Deus que você é. O Deus perfeito, o Deus maravilhoso, o Deus que não erra, o Deus que nos perdoa, porque eu tenho certeza que isso vai gerar em nós a alegria de te obedecer. Nos ajuda a amar os nossos irmãos como você nos ensina na tua palavra, para que possamos te obedecer, muitas vezes só para abençoar o outro, Senhor. E mais importante de tudo, Deus, não deixa Satanás tirar de nós a certeza de que somos filhos amados do Senhor. Pai, sabendo, entendendo, vivendo como filhos amados do Senhor, não terá na nossa vida oportunidade para inveja, sentimento de injustiça ou de ser menos amado. Espírito Santo de Deus, eu clamo para que hoje o Senhor faça um marco na nossa vida e que a partir de hoje possamos obedecer o Senhor em tudo com alegria. Em nome de Jesus. Amém.